o encontro entre o presente e o futuro do leite. Eu sou Ana Vitória e esse é mais um episódio do Porteira Dentro. O parto é um momento muito importante, tanto para a mãe quanto para a bezerra. Um parto bem executado em um local muito seguro vai ditar o sucesso entre a vida produtiva da mãe e a futura vida produtiva da filha. Quando a gente fala do parto, é importante a gente tomar o primeiro cuidado, que é o local onde a vaca vai parir. E quando levar essa vaca para o local do parto. A baia de parição, que é o local mais indicado dentro das possibilidades para a realização do parto da vaca, tem que ser um local seco, iluminado, fresco, sem estresse e movimentações intensas ao redor, onde ela consiga ter a visualização dos outros animais, companheiros e lote, para que ela se sinta mais segura, e um local muito tranquilo, para que ela consiga executar todos os processos das fases do parto com muita facilidade. E falando em fase do parto, quais são as divisões que acontecem durante o processo do parto? O parto da vaca geralmente ele é dividido em 3 fases. A fase 1, que significa a fase que a vaca está se preparando para o parto, ou seja, a vaca começa a ter alterações comportamentais, ela começa a se isolar dos outros animais do rebanho, começa a diminuir um pouco o seu consumo de matéria seca, ela começa a ficar um pouco agitada, ela deita, ela levanta, começam a ter também contrações involuntárias e não rítmicas do útero, que significa que está se preparando para a próxima fase, que seria a expulsão do feto. Indo para a próxima fase, que seria a fase 2, é a fase ativa do parto, que a gente fala que é a partir do momento que ocorre o rompimento da bolsa até a expulsão do feto, a expulsão ativa do feto. Isso seria a fase 2. E a fase mais crítica e que a gente tem que fazer um monitoramento desde que esse monitoramento aconteça de forma distante e sem fontes muito estressantes para a vaca, para que ele aconteça de uma forma muito natural. Já a fase 3 do parto é a fase quando a vaca expulsa ativamente o feto até a fase da liberação da placenta da vaca. Essa seria a fase 3. Mas Ana, quando que eu vou destinar a vaca para a baia de parição ou para um local mais adequado, seguro, seco e sem estresse, para ela realizar o parto dela de forma mais tranquila? O ideal é quando a vaca está na fase 1 do parto, ou seja, quando ela está na fase preparatória e dando sinais de que ela vai começar a parir. E isso é muito importante quando a gente fala em relação ao manejo da fazenda, ou seja, é muito importante o local do parto e o pré-parto ser em uma região onde sempre vai ter alguém passando para observar e se atentar aos sinais de que ela está se preparando para parir depois de ser destinada para a baia de parição. E como tocar esse animal? O importante é ter muito cuidado e muita delicadeza na hora de tocar a vaca. Porque a vaca, quando ela está se preparando para o parto, uma das características, principalmente na época da fase 1 do parto, é ela começar a relaxar seus ligamentos. Como ela tem os ligamentos um pouco mais frouxos, um pouco mais soltos, a chance de acontecer um acidente, de a vaca acabar caindo e se machucando é muito maior. Além disso, a vaca está passando por um pico de estresse e um nível de alerta muito alto. Então a gente tem que sempre ser muito delicado com esse animal, ter muita paciência na hora de destinar ela para a baia, na hora de levar ela para ser ordenhado o colostro. Então a gente tem que sempre entender o tempo da vaca e permitir que ela leve seu tempo. E falando em tempo, a gente pensa muito na parte de quando que eu vou intervir nesse parto? Qual que é o tempo ideal para eu puxar a bezerra ou tirar ela, claro, tomando os devidos cuidados? Não existe um tempo fixo. Tem vacas que às vezes demoram algumas horas para conseguir parir. Tem vacas que às vezes parem com muita facilidade. Existe diferença, por exemplo, entre primípara ou nulípara com multípara. Então é importante entender os sinais que ela está dando. Por exemplo, o feto ficou mais de 30, 40 minutos estagnado no canal do parto, não tem evolução do parto, ou a vaca ela está vocalizando demais, demonstrando sinais de dor, ou a vaca ela está muito incomodada, olhando muito para o flanco, significa que a gente tem que ficar de olho para ver se tem algo errado. Um norte que a gente pode ter, não como um horário fixo, mas um norte, seria aproximadamente 60 minutos do momento que a vaca
começa a estourar, quando estoura a placenta, a vaca começa a mostrar o bezerro até a expulsão completa. Passou desses 60 minutos, aproximadamente, a gente já vai lá verificar se a bezerra não está arroxeada, se a vaca não está com muita dor, se às vezes a bezerra não está distóxica, ou seja, com algum membro lateralizado ou impedindo a saída dela pelo canal do parto. E tudo isso são fatores para quê? Para que a gente consiga fazer a expulsão correta da bezerra e não prejudicar tanto a mãe quanto a filha. Por quê? Um parto que ocorre uma intervenção muito cedo do ideal é muito prejudicial para a vaca. E um parto onde ocorre uma intervenção muito tardia é prejudicial tanto para a mãe quanto para a filha. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal Porteira Dentro, informação de quem vive o campo.